Então todo mundo quer importar. Todo mundo que está pensando em abrir um negócio pensa, importação, mas será que é interessante? Será que vale a pena importar? Né? Até que ponto eu devo buscar informações? Tem gente que começa pela internet, já vai trazendo produto, e aí, quer dizer, a confusão é grande. E, de repente, você está lá, fez até um planinho de negócios bacaninha, e daí o tributo de 5% aumenta para 10%, né? De 15% vai para 25%. Né? E ali, como o tributo é todo em cascata, isso assusta, né? Então, a gente tem justamente isso, essa questão da tributação seria, as barreiras seriam em função das barreiras tarifárias, né, onde a gente vai ter ali um aumento de uma tarifa aduaneira, e como nossa tributação na importação é toda feita em cascata, no momento que há o aumento de uma alíquota do imposto de importação, você vai ter o custo não só deste imposto, mas de toda a tributação que vem em sequência. Então, o custo para o importador fica bastante alto. E, além disso, tem as barreiras não tarifárias, que daí são barreiras mais veladas, que são também, né, vão estar... também fazem parte do comércio internacional, enfim, mas que elas visam, primeiramente, chamadas de barreiras técnicas, nesse caso, uma proteção do território aduaneiro em função da questão do emprego, da população, do meio ambiente, da sociedade até como um todo. Então, por exemplo, se a gente for falar de um cinto de segurança, ele tem que estar dentro de um padrão específico, né, para que você tenha um veículo seguro, né, um airbag, coisas nesse sentido. Agora, tem solicitações de barreiras não tarifárias que não são para proteção, né, da indústria ou da sociedade, do país como um todo, mas sim para inibir, né, e restringir importações. E aí elas são pedidos assim, nossa, a imaginação é enorme, né, porque tem assim, questões de diâmetro de frutas, de acidez de produtos, então fatores que nem sempre justificam, né, uma imposição de uma barreira. E aqui no Brasil a gente utiliza uma ferramenta que é chamada de licenciamento, as importações, que podem ser automáticos ou não, né, ou seja, é uma concessão do governo, uma permissão. Se você quer importar, primeiro você tem que saber se pode e de que forma, o que você tem que fazer para que essa importação ocorra. Então, a princípio, o governo diz que todas as importações são dispensadas de licenciamento, com exceção aquelas que sofrem licenciamento, que são a maioria, né? Certo. Então, essas seriam as características em relação a essas diferenças de barreiras, né? Certo. Bem, vamos deixar então a primeira questão norteadora, que os nossos convidados vão dialogar sobre a mesma ao longo do segundo bloco, que tem a ver com um estudo encomendado, aliás, um estudo publicado pelo G20, encomendado à ONU, OCDE e OMC há algumas semanas. O Brasil foi considerado o país que liderou o movimento protecionista em 2012, segundo esse estudo, divulgado pelo G20. Bem, vou perguntar então aos nossos convidados se eles consideram válido esse estudo. E os Estados Unidos, a Europa e o Reino Unido não são mais protecionistas do que o Brasil? O Brasil ultrapassou essas mesmas medidas? Nossos convidados vão falar sobre essa questão ao longo do segundo bloco, já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje. Diálogos Acadêmicos e Profissionais está discutindo as barreiras impostas às importações no Brasil. Os nossos convidados, profissionais, especialistas no assunto, estão conosco apontando, levantando, contextualizando para nós com relação a esse segmento na sociedade brasileira, e agora vão responder a seguinte questão norteadora, que eu já falei sobre a mesma no finalzinho do primeiro bloco. Segundo a divulgação de um estudo pelo G20, encomendado à ONU, OCDE e OMC há algumas semanas, o Brasil foi considerado o país que liderou o movimento protecionista. Então, perguntamos em seguida,
E os Estados Unidos, Europa e o Reino Unido não são mais protecionistas do que o Brasil? Nossos convidados, então, vamos passar adiante essa questão. Eduardo, diga para nós, como você vê essa questão, esse estudo, enfim, que foi divulgado pelo G20? Bem, primeiro o estudo é válido, mas se ele reflete a realidade ao mais incauto, aí isso é outra questão completamente diferente. A primeira diferenciação que a gente tem que fazer sobre esse estudo, para que não exista nenhuma dúvida, e isso tem que ficar claro, nós temos duas questões completamente diferentes. Certo. Chamar o Brasil de protecionista e determinar que o Brasil ele tem direito de realizar proteção comercial em determinados setores. Uhum. O comércio internacional, a importação e a exportação, é um mecanismo, é um instrumento indutor de desenvolvimento. O que eu quero com a importação? O que eu quero com a exportação? É um toma lá da cá. O mercado americano ele tem que se abrir para o produto brasileiro, para que eu, que sou produtor, por exemplo, de manga no Brasil, tenha um mercado que não é somente o mercado brasileiro. Tem o mercado brasileiro, o americano, o francês, o alemão. Em contrapartida, o mercado brasileiro ele tem que se abrir para o produto que vem da Alemanha, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Ou seja, é uma via de duas mãos. Só que, como um instrumento de desenvolvimento, indutor de desenvolvimento, eu tenho que também permitir que os estados protejam setores mais sensíveis da sua economia. Sim. Eu não posso permitir que um produto muito barato entre no Brasil de forma desleal e quebre um determinado setor da minha indústria. Por isso existem medidas de proteção, que são legais, previstas pela Organização Mundial do Comércio, e os países utilizam isso da melhor forma possível. O que é o protecionismo? O protecionismo é a violação da lei. É a violação da norma internacional. É quando você barra as importações de um país violando a norma. De forma ilegal. E essa norma internacional coloca também que as taxas têm um teto para se chegar. Exatamente. E, pelo que tudo indica, nós, né, país, nação brasileira, estamos abaixo, inclusive, desse teto, que é 35% dessa taxa. Cada produto vai ter um limite tarifário específico. Veículos automotores, produtos agrícolas, têxteis. Cada um vai ter o seu limite tarifário específico. Nesse caso, o que tem que ficar claro para todos o Brasil utiliza as medidas de proteção que a eles são permitidas da melhor forma possível. Certo. Em alguns casos muito específicos, ele viola a lei. Ele viola, sim, a norma. É isso que eu devo chamar de protecionismo. Há uma grande generalização, falar que o Brasil é protecionista, porque o Brasil está adotando medidas de proteção que a ele é permitida. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado com chamar o Brasil de protecionista, chamar os Estados Unidos de protecionista. Essa é uma visão superficial, que é exatamente esse o grande benefício desse programa, é o esclarecimento disso. O Brasil protege sim, mas protege dentro da lei. Em alguns momentos viola a lei. Isso, então agora eu quero que você diga um pouquinho mais para nós, para nosso público, em que momento o Brasil viola? No momento em que ele utiliza, como a Nara falou, o discurso de, olha, eu estou protegendo a saúde humana quanto a uma carne que está vindo do Canadá que pode ter o mal da vaca louca. Mas, na verdade, não existe nenhum estudo técnico que comprove que aquela carne pode ter o mal da vaca louca. Ou seja, eles estão utilizando esse discurso de proteção à saúde humana de forma retórica para criar barreiras injustificáveis à entrada de uma mercadoria. Que, aliás, isso é bastante comum nos mercados internacionais, não é? Muito comum. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Por exemplo, aproveitando mais um exemplo, André, né? diga lá. No começo do ano, nós tivemos uma barreira com relação a produtos vindos da Argentina. Primeiramente, a Argentina começou algum tipo de retaliação ao Brasil, colocando dificuldades para a entrada de produtos brasileiros lá. O que o Brasil fez? Imediatamente após esse momento de conflito, eles criaram a necessidade de licença de importação para um produto chamado uvas passas, por exemplo. Que existia, por exemplo, a necessidade de fazer a licença de importação, só que poderia embarcar a mercadoria podia chegar, aí você entrava com o processo de licença de importação. Aí eles disseram que não, que teria que ser pré-embarque, alegando que acharam um fungo no produto e, na verdade, esse fungo nem existia. Era, na verdade, um artifício para dificultar a entrada do produto.
Né? E isso criou muitos importadores brasileiros estavam com cargas paradas, muita gente teve custos altíssimos de armazenagem, perda de venda, que isso também é outro valor, outro prejuízo que se coloca, né? Porque não apenas custos de liberação de mercadoria, tempo de mercadoria parada, armazenagem, estadia de caminhão, não é só isso. Você tem todo um programa de atendimento aos teus clientes que você não vai cumprir porque a mercadoria não vai chegar, ou se ela vier, vai vir com custo maior, que você teria que repassar, mas em contratos já feitos, que você tem, por exemplo, com grandes redes de supermercado, elas não aceitam que você repasse. Então, todo o prejuízo acaba sendo do importador. Então, neste momento, parece que essas medidas do governo, uma vez que parece que tentam proteger de alguma maneira, prejudicam muito o próprio empresário, né, que fica sem saída, tendo que absorver todos esses custos de medidas tomadas pelo governo. Mas, Andréa, é uma prática comum, então, nos mercados? Falando de todos, não falando só nacionalmente, só do nosso quintal, mas também internacional, quando percebem essa questão que o Eduardo estava colocando, que querem proteger. Assim como os Estados Unidos protege, por exemplo, a questão de açúcar, cana-de-açúcar lá. Algodão, eles caracterizam, por exemplo, a questão da umidade do algodão como uma barreira técnica para a exportação de algodão brasileiro. Então, será que o nível de umidade desse algodão está de acordo? Então, essas questões, realmente, elas afetam diretamente o importador. Mas isto, né, todas essas barreiras, elas vêm junto com a questão do liberalismo, lá desde a questão do GATT, né, desde o tratado onde vieram sendo reduzidas todas as tarifas aduaneiras, né, depois, após a Segunda Guerra, para que o mundo pudesse comercializar e ter um fluxo melhor de comercialização dos produtos, ao mesmo tempo que a conversa maior, a fachada era vamos liberar, né, e ter um comércio mais liberal no sentido de eu vendo para você, você vende para mim, eu compro de você, enfim, os países, ao mesmo tempo, exato, veladamente eles iam criando barreiras não tarifárias, ou seja, essas questões técnicas, impedindo, né, que cada país deixasse de importar produtos de outro. E até a questão da criação dos próprios blocos econômicos, que por mais que o GATT dissesse que você tem, que teria a cláusula da nação favorecida, onde você daria todo o benefício que você concedesse a um país, daria a outro, quando você tem a criação dos blocos econômicos, você cria um regionalismo, e ali dentro você permite que você reduza, né, as tarifas somente para aqueles países que estão negociando entre si. Então, essa criação, a maneira com que vem vindo, né, essas informações e a criação dessas barreiras comerciais, elas afetam, nesse momento, quando a gente tem a proposta dizendo assim, o Brasil ou não, a questão do Saldanha dizendo que o Brasil ele está utilizando de ações protecionistas nesse momento, né, isso acabou magoando o pessoal do G20, porque assim, eles também têm medidas protecionistas. O mundo, como, né, você comentou, todo mundo utiliza dessas ferramentas? Sim, todo mundo utiliza dessas ferramentas, porque em função, por exemplo, dos tetos, né, da OMC, em função a 35% que foi acordado, que seria o máximo aonde dá para aumentar a tarifa até das importações, né, que foi assinado em função ratificado em função da lista de produtos a serem importados. Daí o Brasil falou, não, eu estou dentro da norma da OMC, o meu está até 25%. Mas o G20, porque o Brasil antes, na reunião que teve anteriormente, o encontro, né, do grupo, o que aconteceu? Foi comentado ali que não haveria nenhum tipo de aumento de tarifas de alíquota. Certo. Né? Então, na verdade, é uma mágoa, aquela história das relações comerciais externas, de quem fica magoado com quem. Mas aí, quem sofre é o importador, porque realmente a alíquota subiu e vai chegar, né, na hora de você comprar um produto, né, por exemplo, dentro dos produtos que foram aumentados, um pneu, a indústria de vidros, a indústria siderúrgica, né, aço, enfim, você vai comprar um produto, em algum momento esse produto vai mudar, vai alterar o preço dele. Mas, na verdade, tem uma coisa muito importante. Eu acho que, às vezes, a gente desloca um pouco o foco da discussão, que eu não tenho que estar discutindo hoje a alíquota de imposto de importação. A alíquota de imposto de importação, é claro, se o limite é 35 e o país coloca 36, ele violou a lei. Certo. É exatamente por isso que os países não violam a lei no imposto de importação. Onde que eles violam?
é na barreira não tarifária. Então, a nossa preocupação, o nosso foco tem que ser a barreira não tarifária. Tem algo que é importante. Então vamos assim esmiuçar um pouquinho melhor sobre essa barreira não tarifária. Uhum. Vamos lá. Tem uma coisa que tem que ficar clara. Aquele crítico de plantão, normalmente superficial, ele diz o seguinte: olha, o comércio internacional, liberalização do comércio é algo que é feito em detrimento do meio ambiente, das criancinhas, da saúde humana. Sempre pensa aquela criancinha quebrando carvão numa carvoaria, trabalhando, costurando bola na Índia. Na verdade, o comércio internacional ele traz medidas de proteção específicas para estas questões. E aí que entram as barreiras não tarifárias. Tem lá no Acordo Geral de Tarifas e Comércio, no artigo 20, que diz o seguinte: nada, absolutamente nada no acordo, no comércio internacional, pode ser feito em detrimento da saúde humana, da proteção animal, da proteção vegetal. Dos tesouros históricos artísticos, dos recursos naturais exauríveis. Daí o que os estados fazem? Se eles não conseguem proteger com imposto de importação, o que eles fazem? Eles protegem com outras coisas. Tem um caso que é bem legal, que é o caso das lagostas. Sim. O caso foi o seguinte: os Estados Unidos disse: nós não vamos mais importar lagostas do Canadá. Os canadenses: mas por que vocês não vão mais importar lagostas do Canadá? Porque os canadenses estão matando lagostas bebês, lagostas que ainda não cresceram. E aí os canadenses falam assim: não, vocês estão errados. Isso é uma barreira não tarifária. Por quê? Porque a princípio os Estados Unidos estariam protegendo a vida das lagostas, certo. Bebês. Daí fizeram um estudo e verificaram que as lagostas, elas cresciam em águas frias e elas nunca iam passar do tamanho que os Estados Unidos queriam. Eduardo, isso é uma barreira não tarifária. E a legitimidade das barreiras não tarifárias? Porque, então, colocado desse modo, cada nação pode colocar, propor ou então indicar não, a existem sua também barreira. muitas barreiras legítimas, por exemplo. Uhum. É que a gente está Legítimas. falando de... Sim, mas, por exemplo, parece que algumas só são usadas Até que se como prova o contrário subterfúgio, também, né? Exatamente. É, Certo. mas tem algumas, por exemplo,